Olá, muito boa tarde a todos. Vou dar aqui só um minuto de tolerância para ver se chegam mais pessoas e já vamos começar o nosso webinar. Obrigada. Bem, para não nos atrasarmos, acho que vou começar, depois também quem não tiver a oportunidade de acompanhar desde o início, depois pode sempre ver as gravações e, portanto, acho que o ideal é começarmos. Boa tarde a todos, bem-vindo a mais um Conversas Sobre. O Conversas Sobre foi um projeto lançado em 2020 pela Fundação Rui Osório de Castro e que consiste em sessões temáticas curtas direcionadas para famílias e para as de crianças e adolescentes em tratamento, e também para sobreviventes, sempre orientadas por profissionais da área. Para estas conversas escolhemos temas que sentimos serem preocupações dos pais ou assuntos que sentimos também que os possam ajudar de alguma forma. Até ao momento já abordámos temas como os efeitos secundários dos tratamentos, ensaios clínicos, alimentação, entre outros. Apesar de serem transmitidas em direto estas conversas, encontram-se também gravadas e disponíveis tanto no Pipop como também no nosso canal do YouTube. Hoje as nossas conversas serão sobre o sono. Através da experiência das nossas convidadas, o objetivo desta sessão será explicar a importância do sono para a qualidade de vida não só das crianças e dos adolescentes, mas também dos seus pais e familiares. Para isso convidamos a doutora Marta Barroca, a médica de família, a doutora Teresa Rebelo Pinto, a psicóloga e sonologista, e a enfermeira Ana Correia, enfermeira especialista em saúde infantil e pediátrica. Agradeço desde já a presença das três. Quero também referir que esta sessão conta com o apoio de duas organizações, a Associação Nuvem Vitória, que foi fundada em 2016 e que desenvolve e promove materiais, ferramentas e competências que propiciem um ambiente favorável para uma noite de sono recuperadora junto de crianças hospitalizadas, e que também atua na sociedade civil, aqui no sentido mais lato e abrangente nas crianças em geral. Todas as noites as equipas de voluntariado da Nuvem Vitória contam histórias de embalar a crianças que estão longe dos seus ambientes familiares. Esta sessão conta também com o apoio da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, que existe desde o início deste ano e que tem como objetivo contribuir para a literacia da saúde individual, organizacional e pública, para uma melhor saúde e bem-estar das pessoas no seu ciclo de vida com artes, técnicas e comunicação. Quero também explicar que após as exposições das nossas três convidadas vamos ter aqui um espaço para respondermos a todas as perguntas que tiverem, ou todas as que tivermos tempo. A quem nos acompanha pelo Zoom, peço que durante a sessão as vão colocando na área de Q&A, disponível na parte inferior do ecrã, indicando a quem as querem endereçar. E para quem nos segue no Facebook, pode colocá-las nos comentários. Não vou alongar mais e então vou passar então a palavra à doutora Marta Barroca. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Acho que me estão a ouvir, certo? Portanto, dispensando as apresentações que já foram feitas, vou então trazer-vos aqui uma breve introdução mais teórica de como é que funciona o sono afinal. Ora, se isto colabora. Ora bem, então, o sono é um fenómeno biológico e comportamental que é essencial à sobrevivência e à saúde e ao bem-estar dos indivíduos. Acabamos por dar um grande ênfase na saúde, aqui à importância da alimentação, do exercício físico, e deixamos sempre um bocadinho de parte o sono, mas na realidade o sono acaba por ser um pilar fundamental deste bem-estar, e é tão importante como respirar, como comer ou como nos mexermos. E prova disso é que o ser humano passa cerca de um terço da sua vida a dormir.
Dormir é um estado bastante complexo, onde se levam a cabo funções fundamentais para o equilíbrio do nosso corpo e, portanto, não é simplesmente o contrário de estar acordado. Durante o sono existem funções particulares como o crescimento, a regeneração celular, o nosso metabolismo é regulado, tal como o sistema imunitário, e também é a dormir que conservamos energia para depois, durante o dia, podermos atuar. Durante o sono consolidam-se aprendizagens e memórias, há uma renovação da performance física e cognitiva e também regulação do nosso humor. É também durante o sono que acaba por haver uma espécie de processamento offline do dia a dia, que muitas vezes acaba por ter expressão até nos nossos sonhos. E também é durante o sono que se faz uma limpeza, uma regulação das sinapses dos nossos neurónios cerebrais. Sabe-se que um bom sono está associado a uma melhor saúde, a mais segurança dos indivíduos, a uma vida familiar mais saudável, a melhor regulação do comportamento social. Prova disso é, por exemplo, quando temos noites mal dormidas, especialmente nas crianças, há comportamentos muito mais desafiadores, muito mais fora dos contextos ditos socialmente aceitos e muitas vezes chamada de hiperatividade e acaba por ser só privação de sono. Também um bom sono vai estar associado a melhor alimentação, pela tal regulação do metabolismo e das hormonas associadas ao apetite e à saciedade, vai estar associado a melhor aprendizagem, pela tal função que falei há pouco da consolidação das aprendizagens e memórias, e também os indivíduos que dormem melhor vão ter menos consumos tóxicos. Aqui nesta área também é importante ressalvar que os adolescentes em privação de sono vão ter mais tendência a consumo de álcool, drogas e tabaco do que aqueles que dormem melhor. Depois, existem dois tipos de sono que alternam de forma cíclica ao longo da noite. O sono mais profundo, que é o sono não REM, que está dividido em vários estadios, desde o N1, que é mais superficial, ao N3, que é mais profundo, e depois o sono REM, que é um sono mais superficial, que vai aumentando a sua duração ao longo dos vários ciclos de sono da noite e que geralmente é aquele que antecede o nosso despertar matinal. Estas duas fases do sono vão modificando ao longo do desenvolvimento dos indivíduos. Neste gráfico de barras podemos ver as barras azuis claras do sono REM e as azuis escuras do não REM e podemos perceber que as crianças pequeninas passam muito mais tempo do seu sono em sono REM do que não REM. E isto vai se alterando ao longo do desenvolvimento e do crescimento. Aqui também nestes gráficos do lado direito podemos ver que as crianças conseguem atingir estadios de sono profundo, mais profundo, do sono não REM mais profundo, ao contrário dos mais velhos que vão ter sempre estadios mais superficiais do sono não REM. Depois, falamos aqui do conceito do ritmo circadiano. No fundo, o sono segue sempre um determinado ritmo ou variação, que é circadiano porque é ao longo das 24 horas. Este ritmo, por um lado, vai ter uma grande influência interna do nosso relógio biológico interno, que está localizado no nosso cérebro, no hipotálamo, numa área que se chama núcleo supraquiasmático, mas também vai ter aqui uma grande influência de fatores externos, principalmente da luz solar. Depois, todos os fatores sociais associados aos horários a que nos impomos, não é? Os horários escolares, de trabalho, as rotinas familiares que temos em casa, o horário das refeições, o horário que praticamos atividade física, tudo isto também vai ter uma influência no estabelecimento do nosso ritmo circadiano. E este ritmo vai se estabelecendo progressivamente, é algo que se desenvolve, não é inato. Portanto, um recém-nascido não nasce já com o seu ritmo circadiano estabelecido. Sabe-se que é a partir mais ou menos dos 4, 6 meses de vida do bebê que se começa a marcar este ritmo e que depois se vai desenvolvendo ao longo do crescimento. E que também sofre modificações ao longo da vida. É natural que com o envelhecimento a demarcação destes ritmos fica um bocadinho mais branda, portanto menos demarcada, por assim dizer, e também se sabe que as crianças e os jovens têm tendência a um cronotipo mais matutino, portanto acordar mais cedo e deitar mais cedo, ao passo que os mais velhos e no caso específico dos adolescentes têm um ritmo mais vespertino, de se deitarem mais tarde e acordarem também mais tarde. Aqui, neste gráfico, podemos ver as recomendações do tempo de sono diário e por aqui consegue-se perceber que nos quadrados azuis escuros estão os limites de tempo recomendados, o ideal, e percebemos que nos bebés mais pequeninos
passam mais tempo a dormir, está recomendado um maior tempo de sono diário, que vai diminuindo ao longo do crescimento. De qualquer forma, os adolescentes continuam a ter aqui uma recomendação diária de sono entre as 8 e as 10 horas, que é um pouco superior à recomendação feita para os adultos. Depois, ao longo portanto, tal como já referi, o sono vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida. Na criança, o sono é influenciado pelo seu desenvolvimento e também se desenvolve, tal como qualquer outra característica, tal como a parte da linguagem, do desenvolvimento motor, de toda a parte social que se vai desenvolvendo, também o sono vai tendo esse desenvolvimento. E por outro lado, vai estar muito dependente de todo o enquadramento familiar e sabe-se que é ao estabelecerem bons hábitos e boas rotinas de sono logo na infância que se consegue melhor sono também na idade adulta. Aqui neste gráfico podemos perceber, além da duração ideal de sono num bebê desde o seu nascimento até aqui à idade de 1 ano, mais ou menos 5 anos, também podemos perceber como é que o sono varia. Portanto, estas barras a preto e a tracejado representam os momentos de sono da criança ao longo do seu primeiro ano de vida e posteriormente. E, portanto, neste primeiro ano de vida, a criança vai ter um chamado sono polifásico, tem várias fases de sono ao longo das 24 horas, ao passo que ali por volta dos 15, 16 meses passa a ter apenas um período de sesta por dia e então já temos um sono bifásico, com 2 fases, um sono noturno e uma sesta diurna, e depois por volta dos 4, 5 anos, então a criança vai ter um padrão de sono monofásico, tal como depois manterá ao longo da sua vida, que é só o período de sono noturno. Depois, mais à frente, temos aquele grande grupo dos adolescentes, em que as necessidades de sono realmente já são menores, no entanto, lá está, como já fiz a ressalva, entre as 8 e as 10 horas por noite, e depois há aqui algumas particularidades importantes que vão dificultar todo o processo. Nomeadamente, há um atraso fisiológico do ritmo biológico, há esta tendência a que a criança mais nova que tinha aquele ritmo matutino, de repente passa a ter um ritmo mais vespertino, o adolescente vai ter sono mais tarde, porque a melatonina, a hormona do sono, vai ser produzida mais tarde no seu corpo. E depois vai ter tendência também a acordar também mais tarde, e isto acaba por ser incompatível com os horários de sono escolares e com toda a pressão académica existente, daí que depois muitas vezes tudo isto entra em choque e haja muita privação de sono neste grupo etário. Também os adolescentes vão ter uma menor pressão de sono fisiológica, que é aqui outro movimento fisiológico que nos leva a dormir, vão adquirindo maior autonomia nos horários de dormir, vão estar menos vezes sob as regras dos pais e depois vão ter muita oferta de networking, de ecrãs, de distrações que vão sempre atrasando o sono e dificultando aqui o processo de dormir mais cedo. Depois, falo aqui também um bocadinho do sono dos adultos, a pensar nos pais que estão a ouvir esta transmissão. Os adultos vão ter então necessidades um bocadinho menores de sono, 7 a 9 horas por noite. Sabe-se que o adulto vai dormir no total menos sono, vai precisar de um bocadinho mais de tempo para adormecer e o sono no geral vai ser um bocadinho menos eficiente. O próprio sono profundo vai diminuindo principalmente a partir dos 30 anos, como falámos logo no início. Sabe-se também que nos adultos há aqui outros fatores, nomeadamente a parentalidade, que vai afetar o sono, naturalmente, os cuidados à família, quer seja aos filhos, como também à família mais alargada, pensando aqui depois nos idosos, que muitas vezes ficam a cargo do adulto mais jovem. O adulto também tem aqui a questão do trabalho por turnos, que pode ser muito disruptor para o sono, e existem fases de vida específicas, principalmente na mulher, que vão afetar o seu sono, nomeadamente as oscilações hormonais ao longo dos ciclos menstruais, a gravidez e a menopausa. Por fim, trago-vos aqui particularidades do sono na doença crónica. O sono da criança ou do jovem com doença crónica, obviamente que é afetado pelos sintomas da sua doença e também pela própria gestão médica associada, os tratamentos, as medições noturnas, tudo isso. Por outro lado, o sono dos pais acaba por também ser afetado por estas mesmas alterações do sono da criança e, por outro lado, porque os pais ficam hipervigilantes nestas situações, porque estão preocupados sobre a saúde das crianças e porque também podem ocorrer alterações dos hábitos de sono. Por exemplo, os filhos voltarem a dormir junto dos pais por uma questão de maior proximidade e necessidade, e tudo isso pode ter impacto no sono dos pais.
E o que se sabe é que um pior sono dos pais e a privação de sono dos pais acaba por levá-los a terem menor capacidade para tomar decisões clínicas sobre esta doença dos seus filhos, vão acabar por ter mais sintomas ansiosos e depressivos que depois se repercutem no bem-estar da família, no ambiente conjugal e na sua saúde em geral, levando muitas vezes também a maior absentismo laboral. As intervenções possíveis para melhorar estas situações acabam por depender muito da gestão da doença de base, mas também de todas as intervenções comportamentais que são semelhantes às das crianças saudáveis e que a enfermeira Ana falará mais à frente. E pronto, e era isto que tinha para vos dizer, assim como uma breve introdução aqui ao conceito do sono. Obrigada. Vou passar então agora a palavra então à enfermeira Ana. Está sem som. Olá, boa tarde a todos. Queria só confirmar que está tudo bem. Estão a ver o PowerPoint? Ok, muito obrigada. Boa tarde a todos. O meu nome é Ana Correia, sou enfermeira. Trabalhei durante 6 anos no Serviço de Pediatria do IPO de Lisboa. Daí também o meu interesse por esta temática. Espero de alguma forma contribuir positivamente acerca deste tema que me é muito querido. Hoje venho falar-vos especificamente sobre o sono da criança com cancro durante a sua permanência no hospital. De forma muito sistematizada, vou começar por falar brevemente sobre a importância do sono durante este período de hospitalização, quais é que são os fatores que encontramos no ambiente hospitalar que prejudicam o sono da criança e do adolescente e de que forma é que nós podemos minimizar esses fatores e melhorar o padrão de sono da criança durante o seu internamento, sendo que aqui vou focar em 2 partes. Uma primeira é dirigida especificamente às crianças e aos pais, com dicas de higiene do sono que podem ser aplicadas no hospital, e por outro lado, de forma muito breve, mais dirigida para os profissionais que possam estar a assistir, estratégias de promoção do sono que possam ser adotadas pela equipa. Como já foi muito bem explicado pela doutora Marta, o sono é um processo biológico e uma necessidade básica do organismo que é fundamental e necessária para um saudável crescimento e desenvolvimento da criança. É essencial para a recuperação do nosso corpo, já que é durante esta fase que se asseguram funções muito importantes como o desenvolvimento do sistema nervoso central, a recuperação de energia, a defesa contra infecções, a regulação de hormonas importantes do nosso corpo e de renovação celular. E se é muito importante manter um padrão de sono adequado durante o internamento, este é também em casa, durante o internamento é também fundamental para o processo de recuperação da criança e do adolescente. Contudo, apesar disso tudo, é sabido que durante a hospitalização o padrão de sono é afetado negativamente, se encontra assim alterado no momento em que os seus benefícios são mais necessários. Verifica-se aqui uma interferência no processo de recuperação de saúde e nos resultados da hospitalização. As consequências da privação do sono e, em particular, o seu papel fundamental no sistema imunitário, ou seja, nas defesas do organismo e também na tolerância à dor, são particularmente relevantes em crianças hospitalizadas, em especial em crianças com cancro, já que estão frequentemente sujeitas a uma condição de imunossupressão, têm as suas defesas em baixo, não é? E também estão muito sujeitas a um quadro de dor, tanto associado à própria doença, como também aos procedimentos invasivos de que são alvo, a colocação dos catéteres, as punções lombares, os medulogramas, todos estes procedimentos que implicam dor para a criança. E também muito importante nas nossas crianças e adolescentes é também a saúde mental. O sono é essencial para manter uma boa saúde mental e isso pode constituir um desafio para muitas crianças e adolescentes com doença oncológica em tratamento. Ora, tendo consciência dos efeitos negativos da perturbação do sono, nomeadamente na capacidade de recuperação da criança, é importante combatermos os possíveis fatores perturbadores, criando as condições favoráveis ao estabelecimento de um sono de qualidade. Estes fatores disruptores do sono encontram-se descritos na literatura científica e podem ser agrupados nestas 3 categorias: os fatores que estão relacionados com o ambiente hospitalar,
relacionados com os próprios profissionais de saúde e com o processo de doença em si. Relativamente ao ambiente hospitalar, é sabido que o internamento por si só impõe uma alteração do ambiente que é perturbadora do sono, incluindo um ambiente estranho e uma alteração da rotina que é perturbadora do sono, e incluindo também a presença de níveis elevados de ruído provenientes das entradas e saídas dos profissionais, dos alarmes dos equipamentos, da conversação entre profissionais, da televisão, do telefone, tudo isso. Também da intensidade luminosa que se verifica tanto nos quartos como nos corredores, da temperatura e também da presença de outras crianças no quarto que pode perturbar o sono da criança. Depois temos os fatores relacionados com os profissionais de saúde, que incluem as interrupções e os despertares para a prestação de cuidados médicos e de enfermagem, quando temos que ir avaliar uma temperatura, medir a tensão arterial, administrar a medicação, a própria observação da criança pode ser perturbadora do sono. E por fim, os fatores relacionados com o próprio processo de doença em si, como a dor, o desconforto, a ansiedade, e neste caso em particular dos efeitos secundários da quimioterapia, como a febre, as náuseas, os vômitos e a diarreia. E no caso específico das nossas crianças e adolescentes, temos ainda fatores acrescidos relacionados diretamente com o tratamento oncológico, já que a quimioterapia de alta dose parece ter efeitos negativos no sono, tanto a curto prazo durante o internamento, como a longo prazo em sobreviventes. E em associação a esta quimioterapia, também os corticoides, a malvada da prednisolona, a dexametasona, que sabemos terem impacto no padrão de sono da criança, e também a necessidade de hiperidratação, aqueles meninos que fazem muito soro durante a noite como parte do seu protocolo. Todos estes fatores têm sido associados a efeitos negativos no sono. Ora, sendo assim, é muito importante e é fundamental implementar estratégias que promovam o sono e diminuam as suas interrupções em contexto hospitalar, e apesar de existirem fatores relacionados com a própria doença nos quais é difícil intervir, também existem fatores ambientais e organizacionais que são modificáveis e estão ao alcance de todos nós. Trata-se, contudo, aqui de um verdadeiro trabalho em equipa, devendo as crianças, os pais e os profissionais de saúde trabalhar em conjunto no sentido de melhorar a qualidade do sono da criança. Olha, começando aqui um bocadinho pela parte da higiene do sono, que é um dos pontos mais importantes no estabelecimento de um sono de qualidade. O que é isto da higiene do sono? Muito resumidamente, é um conjunto de práticas e de comportamentos que vão facilitar o início e a continuidade do sono da criança, compreendendo algumas modificações no ambiente de sono e nas suas práticas e rotinas que vão promover um sono reparador através da aquisição de hábitos de sono saudáveis. Todo este ritual, toda esta rotina que haja em casa, que seja feita em casa, deve ser transferido sempre que possível também para o hospital. Daí a primeira dica ser esta: manter a rotina habitual de sono da criança e do jovem, se houver, sempre que possível durante o internamento. Para isto, é muito importante manter um horário regular de sono, sempre que possível a hora de levantar e de deitar deve ser a mesma todos os dias. É também muito importante manter uma rotina na hora de deitar, uma sequência ou um ritual que seja habitual, consistente, previsível, ordenado e que inclua atividades calmas e relaxantes, sempre adequadas à idade da criança, que prepare a criança para o sono, que dê pistas que o sono está para vir, e pode incluir, por exemplo, tomar banho, lavar os dentes, vestir o pijama, ouvir uma história ou ouvir uma música calma, o que for adequado e que a criança goste. É também muito importante manter um ambiente sossegado no quarto, um ambiente adequado, que seja escuro, de forma a promover a produção de melatonina, a hormona do sono, já falado pela doutora Marta. É muito importante promover a escuridão nesta altura da noite. Manter uma temperatura amena no quarto, o indicado é entre os 18 e os 21 graus. E neste caso também é importante ressalvar que é preferível acrescentar uma manta ou um cobertor que depois se possa tirar do que elevar muito a temperatura do quarto em si. É também muito importante evitar a utilização e desligar todos os equipamentos eletrónicos antes de dormir. A utilização de ecrãs, dada a luz azul dos ecrãs que inibe a produção de melatonina, deve ser evitada ao máximo. Isto inclui desligar o telefone, a televisão, os tablets,
diminuir a exposição da criança a estas luzes antes do momento de adormecer. Evitar fazer refeições pesadas ao jantar, mas por outro lado também não ter fome ao deitar, já que isso pode provocar despertar durante a noite. Muito importante também é evitar os alimentos ou as bebidas com estimulantes, e isto inclui tanto o açúcar como a cafeína, por exemplo, que se encontram nos refrigerantes, no chá, no café, nos chocolates. Evitar o consumo destas substâncias nas horas que antecedem o sono. E por outro lado, devemos também evitar a ingestão de líquidos excessivos ao deitar ou durante a noite, já que podem motivar mais idas à casa de banho que possam perturbar o sono. Devemos também evitar atividades enérgicas e vigorosas antes de deitar. A atividade física é ótima e deve ser encorajada, mas durante o dia. Evitar longos períodos na cama durante o dia, quando está acordado. A cama é para dormir, vamos tentar manter as atividades diurnas fora da cama e reforçar aqui um bocadinho a utilização de técnicas de relaxamento no ritual de sono da criança, tais como a respiração lenta e profunda, pensar em coisas boas, ouvir uma música calma, fazer uma massagem, entre outros. É também muito importante permitir o uso de um objeto de transição. Isto pode ser um peluche, uma mantinha, uma chupeta, qualquer objeto de conforto da criança que facilite o adormecer, providenciando uma sensação de segurança e de conforto à criança. Especificamente durante o internamento, há aqui algumas regras que devem ser cumpridas por forma a ajudar este processo de sono. Uma delas é colaborar com os enfermeiros na toma da medicação oral no horário certo. Voltamos aqui a falar dos corticoides, que devem ser tomados na hora certa. Sabemos que há por vezes uma toma muito difícil porque não tem o sabor mais agradável do mundo e muitas vezes ficam esquecidos e tenta-se sempre arrastar, mas quanto mais tarde for feita esta toma, mais impacto terá a nível do sono. Devemos também incentivar a realização de atividades durante o dia. As crianças devem ir à sala de recreio, ir à escola, promover atividades fora do quarto, fora da cama e do quarto. E quando falamos aqui de crianças que têm necessidade de estar isoladas, uma estratégia que pode ser adotada é, por exemplo, passar da cama para o cadeirão ou colocar a cama na posição de sentado, para haver aqui uma distinção entre a noite e o dia. Durante a noite, manter as bombas infusoras, as máquinas do soro e da medicação ligadas à corrente. Muitas vezes durante a noite alarmam e pelo barulho acabam por despertar o sono. Ter aqui uma especial atenção à mudança da fralda se a criança estiver com aporte de soro durante a noite, para evitar aqui acidentes ou descuidos que possam causar algum desconforto. Devemos também manter as luzes do quarto apagadas. Durante o período noturno, nas deslocações aos quartos, os enfermeiros tentam sempre utilizar apenas uma lanterna, evitando a utilização da luz de cabeceira ou do teto, para não interferir aqui tanto no sono da criança. E por fim, mas não menos importante, não se esquecer aqui de respeitar os pais e as outras crianças com quem é partilhado o quarto. Aqui de uma forma muito sucinta e dirigida um bocadinho para os profissionais de saúde que possam estar a assistir, a evidência científica ainda é escassa no que diz respeito a intervenções específicas para melhorar o sono da criança com cancro em contexto hospitalar, mas sabemos que devemos minimizar os fatores disruptores do sono. E neste sentido devemos adotar estratégias não farmacológicas que minimizem estes fatores. No que diz respeito ao ambiente hospitalar, há aqui uma necessidade de gestão do ambiente que inclui a organização da enfermaria, tentar manter crianças da mesma faixa etária no mesmo quarto e, por outro lado, crianças com necessidades de monitorização semelhantes, crianças com estados clínicos semelhantes nos mesmos quartos, para não serem perturbadas pela necessidade de cuidados de outras crianças. E, muito importante aqui, implementar medidas de diminuição do ruído e da luminosidade. No que diz respeito às interrupções por parte dos profissionais de saúde, também aqui uma especial atenção no que diz respeito à gestão dos cuidados. Haver aqui uma limitação e uma concentração dos cuidados durante os períodos de sono. E o que é isto? Quando nos dirigimos à criança, se temos várias coisas para lhe fazer, tentar que a interrupção seja só uma e fazer tudo nesse momento. E é também muito importante conhecer os hábitos de sono da criança e promover a sua manutenção durante o internamento. Por fim, no que diz respeito aqui ao processo de doença, é muito importante a questão da promoção do conforto e aqui é muito importante o controle da dor e também dos efeitos secundários da quimioterapia.
Para terminar, deixar só aqui uma mensagem. Já sabemos que o sono é muito importante em casa, é também fulcral durante a permanência no hospital para a recuperação, para uma recuperação mais rápida da criança e, portanto, apelar aqui a um trabalho em equipa entre as crianças, os pais e os profissionais de saúde para tentarmos melhorar também aqui a qualidade de vida das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada. Vou aqui interromper. Obrigada, enfermeira Ana, muito esclarecedora também a apresentação. Vou passar agora então a palavra à doutora Teresa. Boa tarde a todos, ou boa noite já. Antes de mais, muito obrigada pelo convite, e é muito interessante poder falar agora a seguir à Marta e à Ana, de quem curiosamente já fui professora em contextos completamente diferentes, sempre ligados a este tema do sono. E eu sou psicóloga e tenho trabalhado muito na ligação entre saúde mental e sono, e portanto acho que é um painel interessantíssimo e que dá logo esta ideia de que o sono não deixa de ser uma área multidisciplinar. E, portanto, temos que sempre olhar para ele de várias perspectivas e espero poder contribuir agora no final com esta visão mais focada naquilo que é a ligação entre os aspectos familiares e o próprio padrão de sono. E, de facto, o que nós podemos sintetizar é que existe esta relação bidirecional e, portanto, se por um lado aquilo que são as nossas dinâmicas familiares vão ter impacto significativo na qualidade e no padrão de sono, também a forma como nós dormimos vai ter impacto na forma como as famílias se relacionam. E portanto, numa situação de doença crónica, como dizia a Marta bem, ou numa situação de internamento, como a Ana explicou agora também, não há dúvida de que isto vai trazer impacto, não só na própria forma como dormimos, e não é apenas na criança que está, por exemplo, em situação de internamento, portanto há sempre um internamento pediátrico, é sempre um internamento familiar, não é? E portanto impacta em toda a família, toda a dinâmica, e não apenas na família nuclear, portanto muitas vezes tem também um impacto que vai além do agregado daquela criança e portanto que requer, por exemplo, uma exigência mais notória nos avós, tios, padrinhos e portanto em toda a rede de suporte familiar que esta família tem para dar resposta a várias necessidades de apoio e tudo isso vai impactar no sono da família muito além do sono daquela criança. Portanto, esta é a primeira ideia que vos quero passar. Claro que nós podemos pensar em várias situações familiares que podem ter impacto no sono e que não são necessariamente situações negativas, como por exemplo alterações na nossa vida profissional, a própria gravidez, diferentes fases do ciclo de vida dos pais ou cuidadores, um nascimento de um irmão. A existência de distúrbios de sono na família vai muitas vezes também condicionar aquilo que é a própria vivência do resto da família, por exemplo, quando há uma pessoa que dorme mal, seja por motivos de distúrbio de sono ou por motivos de saúde que interferem no sono, tudo isso, toda a família fica afetada, portanto, quando há alguém que acorda à meia-noite, isso depois pode perturbar o sono do resto da família, quando há situações de conflitualidade ou de divórcio e quando há, evidentemente, questões de luto ou de doenças, podem ser transitórias e agudas ou de doença crónica. E, portanto, tudo isto, de alguma maneira, nós temos esta percepção, tudo isto vai trazer alterações. O que penso que estas conversas podem ser úteis é para estarmos um pouco mais conscientes do que é que podemos fazer se por acaso estivermos a atravessar alguma destas situações que podem perturbar o sono e de alguma forma como é que podemos fazer também prevenção. E portanto, nesse sentido, eu gosto sempre de trazer aqui um momento de alguma reflexão e portanto pedi à Cristina para vos lançar aqui umas perguntas, já que estamos no modo webinar, isto permite fazer aqui umas perguntas muito interessantes. E, portanto, eu pedia-vos que respondessem, em primeiro lugar, a esta questão sobre se sentiram alterações do sono, assim, muito significativas, desde que foram pais e se é que esta pergunta se aplica ao vosso caso. É só carregarem aqui na resposta. Mas nós não podemos votar, imagino, Cristina. O palestrante não pode votar, estou aqui a tentar votar. Sim, Pois, sim, sim. parece que não. Não consigo, pronto, mas vocês podem votar.
Pronto, e a Cristina, entretanto, quando quiser fechar, pronto, vejam que algumas pessoas, mas não se aplica, mas pronto, temos mais pessoas a dizer que sim do que não. Portanto, efetivamente, a parentalidade é uma situação que raramente deixa o sono indiferente, não é? Portanto, o que acontece é que estas alterações podem ser transitórias ou muito curtas, muito pontuais e associadas sobretudo àquilo que a Marta mostrou do sono polifásico nas crianças e, portanto, necessariamente as crianças têm que interromper o seu sono durante o período da noite, ao contrário dos adultos, e, portanto, esta desincronização pode ser responsável por esta resposta que vocês deram. Mas, se calhar já têm filhos mais crescidos, se calhar já passou bastante tempo, e, portanto, podemos pensar, hoje em dia, Cristina, põe lá aí a pergunta número 2, se têm tido dificuldades em dormir na maior parte dos dias. Sim ou não? Bem, aqui o não se aplica, não dá, porque toda a gente dorme. Portanto, aqui até fui eu que pus uma opção a mais, podemos só pensar sim ou se não. Eu agora ia pôr não, mas não posso. Portanto, vamos lá ver o que é que deste grupo, se estas pessoas têm dificuldade na maior parte dos dias relacionadas com o sono. Qualquer tipo de dificuldade, hoje em dia. E então, Cristina, qual é o veredito? Não está assim tão mal, estamos bastante equilibrados. Mesmo assim, o sim ganha. E isto está enviesado, como é evidente, porque se isto é uma conversa sobre sono, em princípio as pessoas que se inscrevem têm algum interesse particular sobre este tema. E, portanto, eu admito que é verdade que se calhar neste grupo de participantes, uma boa parte, neste caso 60% dos que responderam, têm algum tipo de dificuldade. E gostava de saber agora se têm, então, alguma situação concreta de terem vivido uma situação de doença oncológica pediátrica dentro da vossa família e se isso piorou o sono. Eu até diria no sentido de relacionarem isto com a parentalidade, não é? Portanto, se piorou o sono, mas de uma forma mais significativa do que, por exemplo, acontece com a parentalidade, que tipicamente é mais transitória, não é? Às vezes não é. Às vezes eu atendo adultos que têm filhos de 30 anos e continuam com alterações do sono da parentalidade. Bem, portanto, aqui não se aplica uma boa parte dos casos e nem sempre isto acontece. Portanto, isto abre aqui uma porta de esperanças, não é? Para aquilo que é a ideia do impacto que isto pode trazer nas famílias e de como é que se pode lidar de uma forma preventiva ou interventiva quando já existe alguma disrupção do sono. E, portanto, se fôssemos pensar, posto isto que vocês ouviram inicialmente sobre os mecanismos do sono e sobre os desafios que existem, sobretudo num contexto de internamento ou de doença crónica, eu poderia resumir assim em 2 palavras para pensarmos o que é que nos ajuda a dormir bem. E essas palavras poderiam ser a ideia do conforto e da segurança. Mesmo em termos de evolução, o que nós sabemos é isto, não é? Que é quando nós estamos a dormir, nós estamos de alguma forma vulneráveis, porque não estamos, não é o contrário de estar acordado, como a Marta dizia, portanto não estamos desligados de tudo, temos muita atividade, mas a verdade é que estamos menos responsivos aos estímulos do exterior. E, portanto, se os riscos que nós corremos quando estamos a dormir fossem superiores aos benefícios, alguns na nossa evolução nós já tínhamos prescindido do sono de alguma forma, e isso não aconteceu. E, portanto, nós sabemos que o sono, de facto, é mesmo essencial à sobrevivência, mas que para isso estas parecem ser 2 condições essenciais em termos afetivos e emocionais, se quisermos chamar assim, que é de facto esta sensação de estarmos em segurança, ou seja, de não existirem perigos que nos obriguem a manter os níveis de alerta ou ficar, enfim, de olhos abertos, pelo menos, não é? Portanto, de alguma maneira capazes de reagir caso apareça alguma ameaça, e também esta ideia de conforto, não é? Portanto, é evidente que o conforto é relativo, mas se as pessoas têm algum tipo de desconforto, e já foram referidos aqui alguns, pode ser a questão da dor, pode ser a questão da temperatura, pode ser a questão dos ruídos ou das intervenções, ou até de medos ou de incapacidade, por exemplo, para se deixar dormir sem nenhum facilitador externo, e tudo isto para o sono normal, portanto fora de uma situação excepcional como é a doença crónica,
é aquilo que nós precisamos. É evidente que isto fica imediatamente comprometido quando estamos numa situação ou doença crónica ou de oncologia pediátrica. E, portanto, de que forma é que nós podemos recuperar este enquadramento? E a Ana dizia muito bem algumas pistas essenciais para nós recuperarmos o bom sono durante um período de tratamento ou durante um período de internamento. Mas uma coisa que eu queria deixar aqui também claro é que muitas vezes os problemas de sono mantêm-se mesmo após nós sairmos de um período mais crítico para o sono, digamos assim. Portanto, muitas vezes já não temos dor, já não estamos a fazer nenhum tratamento, por exemplo, mas os problemas de sono mantiveram-se. E isso acontece por fatores muito diversos, que vão desde os aspectos emocionais até os próprios hábitos que nós ganhamos durante um período de tratamento e quando voltamos para casa, que às vezes quase que nos esquecemos. A Ana dizia aí bem que a ideia da cama, o sono é para dormir, a cama é para dormir, não é? Mas de facto muitas vezes quando estamos doentes a cama não é só para dormir e portanto toda a recuperação dessa associação entre cama e bom sono, em vez de estarmos nesta confusão, pode levar mais tempo do que aquilo que nós imaginamos. E portanto eu diria que em primeiro lugar nós precisamos de aprender a conhecer aquilo que é o nosso padrão de sono atual, em todas as fases, quer sejam fases de vida, quer sejam fases de doença, não é? Aprender a conhecer e em seguida trabalhar esta aceitação e, portanto, perceber que recursos é que temos disponíveis, tanto externos como também recursos internos, ou seja, que capacidades é que eu tenho ou não tenho para me deixar dormir e de me sentir então em conforto e segurança e como é que os cuidadores e pais podem facilitar esta aceitação, não é? E procurar alinhar tudo aquilo que são os nossos hábitos, as nossas atitudes com este novo padrão de sono, não é? E, portanto, podemos pensar que sim, que o sono não volta a ser como era, nem com o avançar da idade, nem com, por exemplo, depois de passarmos por uma situação de tratamentos ou de doença grave, o sono pode nunca mais voltar a ser o que era, mas também não precisa de ficar sempre completamente disruptivo, não é? E a ideia é fazermos este caminho de forma progressiva, não é um caminho linear. Às vezes, quando nós já alinhamos aquilo que é o nosso padrão de sono, de repente surge uma novidade ou surge um susto ou qualquer coisa e, portanto, voltamos atrás, parece que temos que começar de novo e este é um processo dinâmico, mas que eu penso que pode ajudar-nos então a recuperar estas duas ideias-chave que são essenciais para conseguirmos dormir bem. Já que isto tem o apoio da Associação Nuvem Vitória, eu optei por trazer também aqui esta ideia, e eu colaboro com a Associação há bastante tempo, esta ideia de que nós podemos e devemos trocar o sono por miúdos. Portanto, uma coisa que muitas vezes não facilita que, sobretudo as crianças, gostem de dormir, é porque não sabem o que é que acontece durante o sono. E está aqui a Marta, que trabalha imenso em literacia para a saúde e, portanto, sabe mais do que eu sobre isto, de certeza, mas eu trago aqui alguns exemplos de livros que foram usados neste projeto de educação do sono e em que, por exemplo, já ouviram falar aqui da melatonina hoje, aparece como uma personagem que é a Dona Mela neste livro, a hormona do crescimento é a senhora cresce, enfim, o sono profundo é o profundezas, e portanto todos estes mecanismos, o núcleo supraquiasmático, que é aqui o nosso relógio biológico, que é o relógio mandão, é muito fácil de nós traduzirmos e trocarmos por miúdos os mecanismos do sono e o que é que está a acontecer no corpo e sobretudo no cérebro, durante o sono e que justifica que é mesmo importante proteger o sono em vez de o deixar para o fim da linha. Sobretudo quando houve situações que comprometeram uma boa relação com o sono, como é necessariamente um caso de doença, não é? Faz falta voltar a investir nesta ideia, se não se investia antes, ou começar também, nesta ideia de favorecer uma boa relação com o sono, está bem? Há muitas outras leituras que se podem trazer, ou diretamente relacionadas com o sono ou não, com histórias variadas. As crianças mais pequenas têm imensa facilidade em relacionar-se com os animais e, portanto, eu acho que podemos também ir por aí, que é todos os animais dormem, mesmo que durmam de maneiras diferentes. Há animais que dormem de dia, há animais que dormem de noite, há animais que têm aquele sono polifásico, não é? Vão dormindo de dia e de noite e, portanto, enquadrar o sono dos seres humanos também nessa lógica de natureza, para trazer a ideia do ritmo biológico e do ritmo circadiano que a Marta também falava, e para os mais velhinhos também há bastante literatura que podemos ir buscar, não é? Até quem sabe para fazer uma coisa entre gerações, irmos buscar aqui o Vitinho ou outras coisas, não é? Do nosso tempo. No outro dia vi que já há um equivalente do Vitinho, há umas canções para dormir, etc. Portanto,
há sempre vários recursos, às vezes não estamos com muita paciência, eu percebo, mas há sempre tantos recursos que é mais uma questão de nós irmos buscá-los e ficarem a saber também, agora para acabar, que esta ideia de irmos contar uma história, que é no fundo o que a Associação Nuvem Vitória faz em contexto de internamento pediátrico, é tão importante para quem ouve as histórias como para quem as conta. E isto é muito interessante e é uma ideia que as famílias que ouvem as histórias contadas pelos voluntários da associação referem muitas vezes, que é, vão para casa e ou voltam a contar histórias que já nunca mais tinham contado, ou então nunca tinham contado e passam a contar pela primeira vez. E desmonta-se aquele preconceito que as pessoas dizem, mas eu não sei contar uma história. Sabe, é preciso só a pessoa estar disponível para isso. E um estudo preliminar que nós fizemos, a Ana dizia que a literatura é escassa nesta área, é verdade, e está a decorrer agora um estudo sobre isto, mas num estudo preliminar, uma coisa muito interessante que nós percebemos foi que o sono dos voluntários melhorava significativamente quando eles iam contar histórias ao hospital. E, portanto, isto é uma intervenção, um exemplo de uma intervenção que teve impacto não só nas crianças e famílias internadas, teve impacto na mudança de atitudes do próprio staff hospitalário, dos profissionais de saúde, que cada vez que vêm os voluntários a entrar nos hospitais, baixam logo as vozes e mudam a atitude completamente, portanto percebem facilmente que está na hora de desligar. E eu penso que este insight é muito útil para levarmos também para as nossas casas, que é manter esta atitude também lá em casa, não é? Portanto, privilegiar a ideia do desligar progressivamente, chegar a uma certa hora e começar a desligar, fazer um momento de fecho do dia, um momento afetivo, que pode ser com uma história, mas pode ser só com uma partilha, ou com as pessoas falam muito agora do diário de gratidão, que eu acho muito interessante para acabar o dia, e portanto eu diria que isso pode ser uma sugestão para levarem para casa. Em resumo, aquilo que me parece muito importante para as famílias é de facto aprendermos a conhecer o padrão de sono real e não idealizar, portanto não comparar com aquilo que era antigamente, e não comparar com o vizinho do lado, não é? Porque de facto o sono é muito individualizado. A partir daí definir planos realistas, seja na questão dos horários, como a Ana dizia, seja no próprio ambiente de sono, ou nas nossas estratégias para facilitar o sono, tendo expectativas ajustadas, claro, portanto não se pode esperar que o sono fique igual depois de uma doença, de um período de doença ou de uma doença crónica. Utilizar aqui a nossa criatividade e simplicidade, eu diria, não é preciso nada de muito extraordinário, não é? O sono é uma necessidade básica, é quase como se fosse voltar ao básico, parar um bocadinho e concentrar-nos nestas duas palavras-chave, que é o que é que pode dar agora algum conforto, não é? E esta sensação de segurança. E depois, aqui uma ideia muito importante, que é a ideia do exemplo. Como pais ou cuidadores, também muitas vezes incentivamos a que os nossos filhos tenham comportamentos de saúde que nós próprios também não estamos a permitir de alguma forma. E, portanto, é preciso ter sempre tempo para dormir, que é uma coisa que as pessoas dizem que não têm. Não tenho tempo para dormir. E, efetivamente, como cuidadores ou como familiares, por exemplo, de uma criança doente ou em tratamentos, muitas vezes dormir, quer dizer, parece impossível. Como é que eu me posso deixar dormir quando tenho alguém a precisar dormir? E eu gosto muito da imagem do bombeiro, não é? Que é, eu primeiro tenho que pôr a minha máscara antes de pôr a do próximo, porque se eu não estiver capaz também não consigo estar disponível para ajudar. E se eu precisar de ajuda, pedir o quanto antes. Portanto, eu penso que esta ideia é fundamental, que é pedir ajuda é um ato de coragem, não é um ato de fraqueza. E, portanto, deixar aqui esta mensagem final parece muito importante. E quem quiser saber mais sobre o sono, pode sempre ver as nossas campanhas, como a deste ano, por exemplo, em que acentuávamos esta ideia que dormir não é, de facto, uma perda de tempo e temos sempre aí algumas campanhas no ar que vos convido a visitar. E pronto, estou disponível, como as restantes, penso eu, para as vossas questões e deixo aqui os nossos contactos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Teresa. Estava aqui a ver se tínhamos aqui algumas perguntas. Temos só aqui alguns comentários, a agradecer aqui a partilha dos livros, que realmente são importantes. Eu aqui deixava também um comentário, portanto os livros que foram apresentados são mais, comentário não, também uma pergunta, ou pedir aqui alguma sugestão. Os livros foram indicados mais para as crianças. Os adolescentes normalmente também é uma faixa etária em que acham que não precisam dormir, ou às vezes até dormem demais, mas com umas horas completamente fora. Existem alguns livros que possam ser indicados para eles lerem mesmo, ou se pode recomendar alguma coisa que também acho que era Claro. importante.
Um destes livros é direcionado mais a pré-adolescentes, Ah. que é Os Mistérios do Sono, onde numa escola um professor desafia os alunos a fazerem projetos científicos à volta do sono. E é muito engraçado porque é um livro sobre o sono, mas também sobre o método científico, não é? E então as pessoas aprendem como é que se estuda uma temática de saúde. Mas há com certeza, e sobretudo eu penso que os adolescentes mais velhos podem ler os livros dos adultos também. E há testemunhos, eu gosto da ideia dos testemunhos. E para os adolescentes é muito importante, e portanto, se houver testemunhos dos Cristianos Ronaldos e dos desportistas e dos atletas que todos privilegiam o sono, não há nenhum atleta que não tome conta do sono, como é evidente, porque senão não era capaz de ter um bom desempenho atlético, não é? E portanto há testemunhos também de grandes CEOs, ou há um livro muito interessante da Arianna Huffington chamado A Revolução do Sono, em que ela dá o seu testemunho pessoal como uma pessoa que teve um esgotamento e portanto desmaiou e de exaustão e privação de sono e bateu com a cabeça e ia morrendo, não é? E a partir daí mudou a sua atitude face ao sono e faz uma espécie de uma grande reportagem sobre a evolução do sono ao longo dos séculos e como é que nós olhamos para o sono hoje em dia e o que é que podemos melhorar. Portanto, eu diria que para os adolescentes é muito útil esta ideia dos testemunhos, não é? Pois, especialmente agora estava a pensar mais agora também na questão do contexto hospitalar, da dificuldade que deve ser aplicar aqui algumas destas bases, e também estava agora a pensar na questão dos pais, quando falam na base que tem que ser o conforto e a segurança, como é que um pai ou uma mãe consegue dormir a pensar que, porque o pai ou a mamãe sente sempre que é essencial, não é, para o bem-estar daquela criança, e como é que se dá e consideram luxo quase o dormir sossegado, enquanto a criança está ali ao lado também, como é que estratégias é que um pai ou uma mãe também podem ter para chegar a esse ponto ou essa sensação de segurança que de facto podem dormir, porque como é que isso se faz? Querem dizer? Eu não sei. Eu diria que também tem que trabalhar um bocadinho aquela aceitação, não é? Das condições atuais e tentar estratégias, lá está, de se tentarem revezar, de terem outro elemento até externo ao casal que possa dar algum tipo de auxílio. Acho que terá que ser um bocadinho por aí. Também acho que pode haver aqui um grande apoio por parte da equipa de enfermagem, que é quem está mais presente durante os períodos noturnos. Haver aqui também haver uma sensibilização de que nós também estamos ali para ajudar a cuidar do filho. Portanto, se calhar aproveitar aquele bocadinho em que os enfermeiros estão ali, estão presentes, estão de olho, e muitas vezes temos que ter a estes pais: aproveitem para descansar, nós estamos aqui. E, portanto, haver também uma confiança no profissional que está ali a cuidar da criança e que dá uma sensação de que, pronto, eu posso agora descansar um bocadinho porque tenho aqui outra pessoa que está a cuidar do meu filho. E acho que este sentimento também pode ajudar aqui um bocadinho, a aliviar um bocadinho a carga que os pais podem sentir durante as noites, principalmente. Olha, tinha aqui, portanto, há aqui mais alguns comentários que eu posso ler, mas que no fundo é a agradecer, mas acho que toda a gente consegue ler, se cá não vale a pena estar a agradecer as partilhas, a iniciativa, quer dizer que realmente ficaram a perceber a questão do sono, a importância para as crianças pequenas, o ajuste de expectativas, e também curioso realmente os voluntários da Nuvem Vitória terem melhorado. Mas eu, pelo que eu percebi, isto deve ter a ver com a questão das rotinas, não é? Portanto, quando nós acalmamos, e no fundo acho que uma história, uma criança também acalma, também deve ajudar, realmente faz esse processo importante. Eu tinha aqui uma pergunta, se calhar mais para a Ana, em relação ao ambiente hospitalar. Eu há uns dias estava a falar com um médico e dizia-lhe que íamos abordar este tema, e ele dizia: realmente isso é muito complicado, mas assumindo como sendo de facto, é assim, não podemos fazer muita coisa, mas eu acho que a Ana deu aí algumas sugestões de que podiam ser mudadas. Sim. Os estudos há muitos estudos feitos sobre esta coisa da perturbação do sono da criança durante o internamento, e há estudos até feitos em Portugal, em enfermarias pediátricas, e todos são congruentes e que todos concordam que o sono da criança
é efetivamente perturbado durante o seu internamento, mas também todos concordam que há muito a fazer. É claro que não vamos conseguir que o sono seja maravilhoso durante o internamento, mas também há muita coisa da parte dos profissionais e da parte das organizações que pode ser feita e, portanto, eu acho que o primeiro passo é consciencializar também para a importância do sono. Os profissionais de saúde têm que ser mais sensibilizados para esta temática, porque nem sempre temos a sensibilidade de priorizar o sono, não é? Há aqui, e isto também está descrito na literatura, há uma dualidade de sentimentos por parte dos enfermeiros, há uma ambivalência que, por um lado, precisamos estar de olho naquela criança, precisamos de vigiá-la durante a noite, mas em que medida é que conseguimos manter a vigilância e tentar ao mínimo perturbar o sono da criança, tentar encontrar aqui um equilíbrio entre uma coisa e outra, e também sabemos que em termos ambientais há medidas que podem ser adotadas que podem minimizar estes fatores perturbadores. Portanto, eu acho que há caminho a fazer, há por onde trabalhar e, apesar de ser difícil, é concretizável. Acho que temos é que trabalhar mais nesse sentido. Consciencializar para já, então acho que é a palavra. Eu sei que temos aqui alguns médicos da área, portanto espero que também estejam a ouvir e que de facto se consiga também fazer aqui alguma coisa nesse ambiente. Não sei se querem deixar aqui algum último comentário cada uma, já que não vejo aqui mais perguntas. Eu posso dizer, há uma onda agora, recentemente, muito interessante na dinâmica hospitalar do género as enfermarias amigas do sono. Portanto, eu penso que o sono ser um tema que está em voga vai facilitar isto também, não é? Porque fala-se mais do assunto, consciencializa-se bastante, sensibiliza-se bastante, e agora estamos na fase em que isto já está a começar a transformar-se em ações concretas e que nós conseguimos de facto ver resultados muito positivos e, portanto, isto vai tudo reforçar, espero eu, uma nova abordagem, uma nova atitude, até porque é um pouco paradoxal estarmos num contexto de saúde em que o objetivo é recuperar de doença, ou seja o que for, não é? E as nossas condições não são favoráveis a isso. Portanto, eu até recentemente tenho visto isso. No outro dia fui visitar um familiar internado e pela primeira vez vi a enfermeira a ter esse cuidado e a dizer, olha, tem aqui esta luz que se virar de costas para a parede, que é alaranjada, vai ficar uma luz mais fraquinha e mais alaranjada, que é melhor para o sono, etc. Foi a primeira vez que eu ouvi dizer isto num contexto de internamento, não é? E em relação aos pais, voltando à ideia de como é que se pode dormir confortável, não é? Ou sentir esse conforto. Eu penso que há aqui um conceito fundamental que é a culpa e que precisa de ser muito trabalhada porque a culpa não deixa ninguém dormir. E é o que eu sinto muitas vezes nestas situações da parte dos pais ou dos cuidadores, que é, então, mas eu agora vou dormir, como a Cristina dizia, parece um luxo quando eu devia estar aqui 24 horas acordada ou aqui disponível. E estar disponível não quer dizer que eu tenho que estar acordada, não é? E é esta ideia que eu acho muito importante, que é, eu posso estar disponível e quer dizer, nós aparecemos nos sonhos dos nossos filhos, não é? Quer dizer, e nós sonhamos com eles e, portanto, temos esta ligação para além da vigília e para além do tempo em que estamos lá a olhar e acordados, não é? E, portanto, eu penso que isto pode ajudar, embora eu reconheça que, de facto, é uma situação de fragilidade que não há volta a dar, e por isso eu dizia que isto é dinâmico e que às vezes parece que está tudo bem e que eu já estou mais sossegada e de repente acontece qualquer coisa e volto a não conseguir dormir em paz, por exemplo. Mas este A conceito... mudança para casa, não é? Tipo, estar internado, ir para casa e sentir que não tem aquele apoio, a tal segurança dos profissionais de saúde em casa é mais complicado, não é? Há pais que dizem que é complicado o regresso a casa e que aí pode ser, ou mesmo a questão da sobrevivência, já está curado, mas aquela ansiedade de perceber, mas sim, mas tem que se pensar e tem que se trabalhar, porque é fundamental, de facto. Tem que ser passo a passo, assim, devagar. Sim, e era aquilo que dizia, e o pedir ajuda, não é? Quando realmente se percebe que está a ser demasiado, é importante pedir ajuda, reconhecer que há ali um problema e provavelmente com uma abordagem mais feita à medida de cada um, conseguem-se melhores resultados. Exatamente, é isso. Estava aqui só a ver porque acho que chegou aqui mais. Não, é só mais um comentário simpático de Denise a dizer que foi abordado. Foi maravilhoso ouvir de forma esclarecedora e tranquila o que
que abordaram sobre o sono. Pronto. Quero, se calhar vou então, não sei, a doutora Marta não chegou a fazer aquele comentário final, fez agora, não é? Não sei se Sim, quer dizer sim, mais aproveitei para fazer agora, sim, Está acho bem, que sim. está bem. Pronto, então se calhar vou aqui terminar a nossa conversa. Acho que podíamos falar aqui sobre muito mais coisas. Agora estava a pensar, portanto, não é só o sofrimento que também nos tira aqui um bocado a parte do excitamento, se calhar a ansiedade de um tratamento que realmente está a correr bem, portanto também pode criar aqui alguma destabilização na parte do sono. Podíamos ficar aqui durante horas a falar, mas pronto, chegamos ao fim do nosso tempo. E pronto, as perguntas que eventualmente tenham e que não tenham colocado aqui no nosso Q&A podem enviar-nos sempre ao info @froc.pt, que nós fazemos chegar aqui às nossas simpáticas convidadas. Quero agradecer novamente a presença às três, foi muito útil, muito especial, cada uma com a sua abordagem, acho que foi muito importante. Agradecer também à Nuvem Vitória, que nos fez chegar aqui também à doutora Teresa Rebelo Pinto, e à Sociedade Portuguesa de Literacia, aqui à doutora Marta Barroca, e ao IPO de Lisboa, que me fez chegar aqui à enfermeira Ana, portanto acabaram por várias organizações estar aqui envolvidas. A quem estiver do outro lado, obrigada mais uma vez por estarem aqui, por ouvirem e espero que tenham gostado. Passaram em direto no Facebook e também esta gravação vai ficar disponibilizada tanto no Pipop como no YouTube. Espero que tenham gostado e que se inscrevam nas próximas sessões. Para já não temos nenhuma marcada, mas em breve daremos notícias. Estejam atentos e até lá. Obrigada. Obrigada. Obrigada.